Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 em diante. Chega o momento da palavra e a nossa oração é que Deus possa, mediante a sua infinita misericórdia, falar conosco, pois somos apenas instrumentos, canais e vasos. A Deus pertence toda graça e toda unção. Amém? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 diz: mas tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, graças te damos. Bendizemos ao teu maravilhoso nome por esta tão grandiosa oportunidade de podermos estar reunidos em um lugar para buscar mais e mais de ti, para receber mais e mais de ti. A nossa oração é que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, porque por esse motivo é que aqui estamos, para nos alimentarmos espiritualmente da tua porção, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia não é um livro que retrata a história da humanidade em busca de Deus. Na verdade, é justamente o contrário. A Bíblia é um livro que retrata toda a saga de Deus em busca da humanidade. É Deus em busca do homem, e não o homem em busca de Deus. O primeiro sacrifício registrado nos anais da história e nas páginas das Escrituras foi realizado pelo próprio Deus. Foi realizado por Deus em favor do homem, e não pelo homem em favor de Deus. Isso ocorreu no Éden, quando Deus ainda mata um cordeiro inocente, para que através de suas peles, Adão e Eva fossem cobertos do seu vexame e da sua vergonha. Deus não somente realizou o primeiro sacrifício, como Deus também realizou o mais sublime, o mais elevado, o maior de todos os sacrifícios. Evidentemente, eu me refiro ao Calvário. Quando olhamos para a cruz, entendemos, mediante a revelação da palavra, que não é resultado do poder político dos romanos, nem muito menos do poder religioso dos judeus. A cruz, na verdade, é resultado de uma paixão extraordinária, de um Deus de amor, completamente resoluto e obstinado para reconciliar toda a criação com o Criador, toda a terra com os céus, um Deus disposto a permitir o sacrifício do seu próprio Filho, para que a salvação se tornasse possível para todos os homens. Vamos aplaudir a esse Deus tão extraordinário. Esse é o nosso Deus. E eu gostaria de falar nessa noite convosco sobre o ministério da reconciliação. É isso que o texto vai nos dizer, sobre esse ministério que de fato é um mistério, e a nossa oração é que Deus venha desvendar,
todos os enigmas, tudo que estiver oculto ao nosso entendimento, e que venhamos assimilar todas as lições espirituais nessa narrativa, onde o apóstolo Paulo diz: tudo provém de Deus, tudo provém de Deus. Com isso, eu gostaria de extrair a primeira lição dessa nossa reflexão, cuja temática é o ministério da reconciliação. A primeira lição é que Deus é o autor da reconciliação. Deus é o autor da reconciliação. A Bíblia vai nos dizer que tudo provém de Deus. Tudo começou por Ele, e através dele. Não houve iniciativa humana nenhuma. Ao contrário, a Bíblia vai nos ensinar em 1 João capítulo 4, versículo 19, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Só é possível nós o amarmos porque essa iniciativa Ele já teve. Nós só o conhecemos porque Ele permitiu ser conhecido. Foi Ele que rasgou o véu, foi Ele que levantou a cruz, foi Ele que removeu a rocha do túmulo. Então Deus é o autor da reconciliação. E eu gostaria que você entendesse mais acerca desse mistério, que é justamente o ministério da reconciliação, porque o pecado, quando adentrou no mundo, ele nos tornou escravos, ele nos tornou mortos em nossos delitos. O pecado, quando adentrou no mundo, ele nos tornou inimigo. E agora Deus, agindo por conta própria, para restaurar, reconciliar, para mudar essa história, para reverter esse quadro. E a Bíblia vai nos dizer ainda no livro de Jonas, capítulo 2, versículo 9, que a salvação pertence ao Senhor. A salvação não pertence aos homens, a salvação não pertence ao Estado, a salvação não pertence ao governo, a salvação não pertence a nenhum conjunto ético, a nenhuma ideologia moral. A salvação pertence única e exclusivamente ao Senhor. Por isso Deus é o autor da reconciliação, porque Ele é o Senhor da salvação. A Bíblia vai nos dizer isso o tempo todo. O tempo todo, em João capítulo 3, versículo 16, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o escritor do livro de João começa a descrever esse texto, que por acaso, ou melhor, inclusive, é o resumo de toda a Bíblia. Se pudéssemos resumir toda a Bíblia em um só versículo, seria João 3,16. Ele diz: Deus amou o mundo e agora fica um hiato, porque ele procura em todos os dialetos, em todos os idiomas, uma palavra que servisse como predicado, como adjetivo da grandeza, da imensidão desse amor, e ele não encontra. E aí ele escreve dizendo: Deus amou o mundo de tal maneira, tal. O significado desta palavra tal é tão impactante, porque é uma palavra inefável, imponderável, inimaginável, inenarrável, que foge do nosso alcance, das nossas elucubrações, das nossas capacidades cognitivas de processar em nossa mente a imensidão que há nesta palavra de tal maneira. Alguém já disse que Deus amou o mundo de tal forma que, ainda que todo o céu fosse papel, todas as árvores fossem pincel, ainda que todos os mares, rios e lagoas fossem tinta e todos os homens fossem pintores, não dava para descrever a grandeza do seu amor. Deus amou. A iniciativa dele, tudo provém de Deus. Deus amou. E a Bíblia vai nos dizer, esse Deus movido por amor, por esse amor a mim, esse amor a você. E a gente se depara com um texto como Efésios 2, 8. Pela graça sois salvos, mediante a fé.
Isso não vem de vós. Isso não vem de vós. Não vem de vós. É dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Porque dele somos feituras, criados para a boa obra. Ei, isso não vem de ti, querido. Por mais que você se esforce, você jamais será digno da tão grandiosa salvação. Por mais dedicado, disciplinado que você venha a ser, pode ter uma conduta admirável e exemplar, isso não te transforma digno da salvação em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que é pela graça, favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo provém de Deus. E como se não bastasse, ainda tem outro versículo para citar, Romanos 5:8. Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter enviado seu único filho para morrer em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda imundo, impuro. Mesmo assim Deus envia o seu filho para morrer em nosso lugar. Deus é o autor da reconciliação. E a reconciliação, ela existe para fazer com que aqueles homens que são inimigos de Deus agora se transformem em amigos de Deus. Para aqueles homens que estão escravizados no império das trevas, seja transportado para o reino da luz. Para aqueles homens que estão mortos nos seus delitos e pecados, possam agora reviver através de Cristo Jesus. Deus é o autor da salvação. Mas o texto vai ainda nos dizer: tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Deus é o autor. A iniciativa veio dele. Se fosse depender de mim, de você, se fosse depender da raça humana para buscar a Deus, a Bíblia até narra isso em Romanos. Quem buscou a Deus? Ninguém. Quem procurou a Deus? Ninguém. Nunca tivemos à disposição a iniciativa, tudo vem dele. Agora ele é o autor, agora Jesus Cristo é. Segundo lugar do ministério da reconciliação, é o mediador. É o mediador dessa salvação. Salvação se torna possível, se torna uma realidade porque Deus a quis, e segundo, porque Jesus a aceitou. Jesus, ele vem para ser o mediador. E a Bíblia vai nos dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. O único. Não tem espaço para nenhum outro. Não tem espaço para Buda, para Maomé, para Confúcio, para Zoroastro, para Hare Krishna, para Dalai Lama, para Gandhi, para quem quer que seja. Não tem espaço para Pedro, para João, para Maria, não tem espaço para Padre Cícero, para Pedro Batista, não tem espaço para ninguém, não tem espaço para ninguém. Só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Só Jesus. Essa é a verdade. Não há como rasgar essa página das Escrituras. Há um só mediador entre Deus e os homens, entre os céus e a terra. Deus é o autor da salvação, mas Jesus é o único mediador. Através dele tudo se tornou possível. E o próprio Jesus, ele nos ensina isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único, você percebe que o artigo é definido. Eu sou o caminho.
Não é um artigo indefinido que diz eu sou um caminho, dando a ideia da possibilidade de outros. Não, ele é o único caminho. E ele mesmo é que diz, ninguém vem ao Pai senão através de mim. E a Bíblia vai além e nos diz em Atos 4,12, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há nenhum nome dado entre os homens, do qual possa haver salvação, a não ser Jesus Cristo. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de Cristo Jesus. E agora, escute, Deus é o autor da salvação, Cristo é o mediador da salvação. Só que não termina aqui. O texto vai nos dizer, no versículo 20, de sorte que somos embaixadores da reconciliação. Deus nos convidou, ou melhor, toda a narrativa bíblica vai dizer que Ele nos confiou o que Ele não confiou aos anjos. E a Bíblia diz que os anjos anelaram para serem participantes de tamanho mistério. Mas Deus disse não aos anjos dos céus, porque preferiu dizer sim aos santos dessa terra. E Deus nos fez embaixadores desse ministério da reconciliação. E o que é um embaixador? Um embaixador, um representante legal do Estado. É aquele que representa o Estado, os interesses do Estado. Ele é enviado pelo Estado. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores, embaixador não é turista, embaixador não é forasteiro, peregrino, nômade. Não, embaixador, ele sabe de onde vem, ele sabe para onde vai, ele sabe que está de passagem, e ele sabe muito bem que está representando algo bem maior do que si mesmo. O embaixador fala em nome da nação pela qual é enviada, fala em nome pelo rei que lhe enviou. Ele é um representante direto, de modo que se alguém ofender o embaixador, ofende a sua embaixada, ofende a sua própria nação. Que privilégio, irmãos, tão extraordinário é quando a Bíblia diz que somos embaixadores do ministério da reconciliação. Deus nos confiou o ministério da reconciliação, e esse ministério se estende ao mundo todo, porque o texto vai nos dizer, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus reconciliou o mundo, e essa é a nossa missão. Está escrito em Marcos 16:15, ide por todo mundo. Por todo mundo. Não existe limites geográficos, não existe delimitações físicas. O Evangelho é de alcance global, de alcance universal. Isso inclui todas as raças, povos, tribos, clãs, etnias, nações. Todos precisam saber e reconhecer o que Cristo Jesus fez na cruz. Na cruz Ele conquistou a nossa salvação, Ele conquistou a nossa herança, a nossa redenção. Tudo que Cristo conquistou é direito nosso, é nossa herança. E agora somos embaixadores dessa verdade. Não podemos nos omitir, não podemos nos calar, porque está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 10, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, se não creram? E como crerão, se não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas de salvação. Você já viu alguém elogiar pé só sendo podólatra mesmo, né?
É verdade que tem alguns feitiços esquisitos. Tem gente que tem uma fissura por pé. Mas o pé ninguém dá nenhum valor. Não dá tanta importância. Mas na antiguidade, quando as sandálias eram abertas, e quando as pessoas viajavam bastante, para anunciar o Evangelho, principalmente, os seus pés eram todo rachado. Era todo desgastado mesmo. Era um feio. Era tão feio que você conseguia perceber. Assim como você consegue identificar um lutador de jiu-jitsu pela orelha. A lapa da orelha do menino. Aí você sabe que ele é lutador de jiu-jitsu, né? Naquela época você conseguia identificar um viajante, um forasteiro, quando você olhava para os pés todo rachados. Era aquilo que ninguém dava atenção, valor e importância. Mas Deus estava dizendo: eu estou olhando para os seus pés. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Aquilo que é desprezível para o mundo, aquilo que não tem o menor sentido ou menor importância, é especial para Deus, é importante para Deus. Amém, irmãos? E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, não levando em consideração as transgressões, as iniquidades, os pecados cometidos pela raça humana. Mas como se Deus dissesse: vamos zerar a conta, vamos começar uma nova história a partir de agora. É o que está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 18, onde Deus se revela ao povo e diz: vinde, arrazoemos. Arrazoar significa vamos conversar, vamos trocar ideias, vamos bater uma prosa, vamos nos confabularmos. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja vermelho como a escarlata, se tornará branco como a neve. Ainda que seja como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Venha, vamos conversar. É Deus chamando o seu povo para um diálogo, e diz: vamos conversar. E novamente aqui nós nos deparamos com esse texto, não imputando aos homens os seus pecados. Ei, não importa o que você fez, não importa. Um dia eu estava conversando com um jovem desesperado, ele mal conseguia falar, e ele perguntou: pastor, será que há perdão para mim? Eu disse: olhe para Cristo. Ele disse: o senhor diz isso porque o senhor não sabe o que eu cometi. Eu cometi um pecado terrível, pastor, e eu acredito que não há mais perdão para mim. Eu olhei para ele, chacoalhei aquele jovem desesperado, disse: olhe bem para mim. E quando ele olhou, eu disse: só existe algo maior do que o teu pecado. É o desejo, a vontade e a disposição de Deus de te perdoar e de te dar um novo nome, uma nova história, uma nova vida. Porque se alguém estiver em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fará novo. Esse é o poder do Evangelho. Esse é o poder que há no Evangelho. Aleluia. É o poder de transformar inimigos de Deus em amigos de Deus. É o poder de transformar homens que se encontravam perdidos, e agora homens que de fato foram encontrados na graça, que agora tem um lar, que tem uma família, que tem um pai de amor. Esse é o poder do Evangelho, de transformar mortos em vivos. Esse é o poder do Evangelho. O teólogo Henry Thyssen, ele descreveu perfeitamente o que esse texto quer nos dizer quando no versículo 5 diz, versículo 19 diz: isto, Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a mensagem da reconciliação. Ele disse que Deus tinha 3 atributos para facilitar a nossa compreensão. O seu atributo é santidade, justiça.
Daqui a pouco eu digo qual é o terceiro. E quando Adão e Eva pecaram no Éden, a santidade de Deus faz com que eles se afastem. Deus é santo. Deus não pode compactuar com a impureza, com a sujeira do pecado. Então, é necessário que haja essa ruptura. Então, a santidade de Deus faz com que haja agora uma barreira intransponível para que o homem venha até Deus. Só que Deus não é somente santo, como Deus também é justo. E a justiça de Deus faz com que haja uma sentença de morte sobre a vida daquele homem. Ele tem que morrer. Foi essa advertência que Deus deu antes deles pecarem. Se vocês pecarem, vocês morrerão. O pecado adentrou na humanidade. E você já parou para pensar que a gente nunca aceita a morte, não importa a forma, a maneira, não importa a idade, as circunstâncias, a gente não aceita a morte. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Essa é a verdade. A nossa essência é para viver plenamente, abundantemente e eternamente. A morte faz parte do ciclo da vida. Nascemos, crescemos e morremos, mas não nos conformamos com a morte. O biso e a bisa podem ter mais de 100 anos. Se morrer, a gente vai chorar, a gente vai sofrer. É ou não é? É a realidade. E agora, a santidade faz com que Deus se afaste do homem, a sua justiça faz com que Deus condene o homem, porque Deus, quando olha para o homem, o vê impuro e o vê culpado. Deus, quando olha para a raça humana, vê cada um impuro e culpado. Meu irmão, se a história acabasse aqui, não haveria um que pudesse se salvar. Mas existe um outro atributo de Deus, que é o amor. E o amor se personificou na vida de Cristo. O Verbo se encarnou e veio conviver com os homens para que através da sua vida os homens fossem santificados. E veio também morrer pelos homens para que através da sua morte os homens fossem justificados. E agora, através da cruz, Deus olha para o homem que tem Cristo Jesus e o vê santificado e justificado. Ele não é mais imundo, ele não é mais culpado. Deus agora o vê santificado e justificado por causa do sangue do Cordeiro. Jesus morreu por nossa redenção e ressuscitou para nossa justificação. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da reconciliação. Agora, você que veio aqui em busca de um médico, você que veio aqui em busca de um médico que cure suas enfermidades, em busca de um advogado que resolva seus problemas, em busca de um investidor que possa financiar os seus projetos, eu quero te dizer que a bênção é completa, meu irmão. A salvação engloba tudo isso. Mas o mais importante é reconhecer que Cristo é o teu Senhor, que Cristo é o teu Salvador. Não buscar somente a cura em Jesus, mas buscar o Jesus que cura. Não buscar somente os milagres de Jesus, mas buscar o Jesus de todos os milagres. Não somente buscar a bênção de Deus, mas buscar o Deus de todas as bênçãos. Eu estou te oferecendo aqui um pacote completo, meu irmão. Se você está entendendo, é um pacote completo, porque é o Deus que salva, é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que renova, é o Deus que transforma, é o Deus que muda. É o Deus que muda. Mas alguns estão te oferecendo só uma fatia do bolo, e você está encantado com a fatia do bolo.
Quando na realidade o bolo é completo, meu irmão. A bênção é completa e o Senhor te convida para desfrutar de todo o seu senhorio que envolve todas as bênçãos na região celestial. Aquele que faz de Jesus o seu tudo, terá tudo de Jesus. Terá tudo de Jesus. Você é embaixador, se você aceitou Jesus já. Se você já reconheceu Jesus, você é embaixador. Embaixador do reino de Cristo. Agora deixa eu te contar uma ilustração que eu vi ontem. E essa ilustração nos convidava a imaginar. Imagine que uma nova patologia surgiu na humanidade. Uma doença incurável. Uma doença que deixou de ser epidemia e tornou-se uma pandemia generalizada, instaurada em tudo que é lugar, causando terror, morte, pavor em todas as pessoas. Todos estão condenados à morte. E de repente, uma mente iluminada consegue desenvolver um antídoto suficientemente capaz de salvar toda a humanidade. E por algum motivo, ou por algum acaso, esse medicamento chega em suas mãos. Eu pergunto, o que você faria? Ao ver os seus familiares morrendo, ao ver sua vizinhança morrendo, a ver seus compatriotas, conterrâneos morrendo ao seu lado, o que você faria? Você esconderia aquele antídoto somente por si, conformado com a sua salvação, achando que tudo isso já é suficiente, levando em consideração que uma só gota seria capaz de eliminar todo o mal, sanar com toda praga de uma só vez e para todo sempre? O que você faria? Ou você simplesmente gritaria nas ruas, nas vielas, nas calçadas, nos vilarejos, aonde a sua voz puder ser ouvida, dizendo: gente, eu tenho a cura, gente, eu tenho a solução, gente, eu encontrei a salvação? O que você faria? Quando eu vi essa ilustração, eu disse para mim mesmo: quão covarde eu seria guardar tudo isso somente para mim. Quão covarde eu seria. Agora suponhamos que essa doença seja o pecado. E esse antídoto seja a salvação em Cristo Jesus. Você tem a cura, você foi curado, e você está escondendo em você a solução para os problemas de tantas pessoas. A vontade que eu tenho agora é sair gritando aqui nas ruas de Paulo Afonso: Jesus salva! Jesus salva! Jesus salva! Sabe por quê, meu irmão? Ei! Psiu, o inferno não é reformatório não, gente. O inferno não é casa de passagem não. O inferno não é casa de reabilitação e de ressocialização não. O inferno é eterno. É para todo sempre. É para todo sempre. Não se fala mais sobre inferno, porque nos dias em que nós vivemos, influenciado pelo politicamente correto, em nome de uma falsa ética, nós não podemos ofender ninguém. Mas John Hus, um pré-reformador, ele chegou a dizer: eu prefiro ofendê-los com a verdade do que ludibriá-los com a mentira. Eu quero ser boca de Deus nessa noite para te lembrar que o inferno existe, ele é real, ele é eterno, é chamas e labaredas de fogo, dores, ranger de dentes, lágrimas e sofrimento até o fim. Quer dizer, não há fim. Para sempre. E enquanto muitos estão brincando de ser crente, brincando de ser cristão, o diabo não brinca de ser diabo e ele não perde tempo em serviço.
está ceifando várias vidas o tempo todo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, e isso ele tem feito desde as origens. E eu venho da parte de Deus voltar a esse texto final aqui, e eu não sei se você entendeu até hoje, mas você vai entender hoje, não é possível que você não entenda isso. Onde o versículo 20, coloca na projeção por gentileza. Versículo 20. Versículo 20, aí está versículo 19. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Em outra versão vai dizer, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A melhor versão desse texto vai dizer o seguinte, que Deus está rogando aos embaixadores, para que rogue ao mundo que se reconcilie com Deus. Sabe aquele momento chato do culto? O apelo. Eita, momento chato. Visitei a igreja dos meus 12 aos 18 anos. Quando começava o apelo, eu ia-me embora. Visitava acompanhando minha mãe. Quando começava o apelo, eu ia-me embora. Porque quando eu ficava, minhas pernas se estremeciam todo. Meu coração palpitava de uma maneira descontrolada, que eu pensava que ia sair. E sentia um peso sobre os meus ombros que me impedia de me levantar. O momento chato era aquele do apelo. Eu só tinha certeza de uma coisa, que no dia que eu fosse na frente, eu iria para sempre. E desde 1º de janeiro de 2001, isso aconteceu na minha vida, e graças ao bom Deus aqui estou. Só tinha certeza. Às vezes quando eu chamo uma pessoa para a igreja, vamos para a igreja, ela, não vou não. Ele sabe que quando ele vir, ele vai ficar. Ele sabe, mas um dia Jesus pega ele. Sabe que quando vir, vai ficar. Aí fica protelando, procrastinando, prorrogando, adiando esse dia. Mas o chamado é irresistível, é irrecusável. A voz de Deus brada mais alta em nosso coração do que a voz do medo, do que a voz da dúvida. Essa é uma verdade. Um dia, meu amigo Flávio Rodrigues disse algo interessante. Uma pessoa diz bem assim, olha, eu gosto muito dos cultos, só não gosto do apelo. Aí ele diz bem assim, mas por quê? Aí diz bem assim, porque vocês são muito chatos no apelo. Aí Flávio diz bem assim, você não sabe o que é que há por trás de tudo isso. Nós somos chatos e seremos chatos sim, porque nós estamos tratando com a sua vida. É com sua vida. Nós não estamos aqui oferecendo mercadoria barata, fazendo leilão. Quem quer Jesus? Quem dá mais? Quem vai? Quem vem? Jesus não é mercadoria barata para ser oferecido de qualquer forma. Nós estamos lidando com a sua vida. Ei, escute uma coisa. Se você já assistiu aquele filme, O Apóstolo Paulo, você vai encontrar ele no final dizendo que nas suas navegações pelo alto mar, ele pegou um copo de água, imagine todo o oceano, e ele fez a seguinte comparação: a nossa vida neste mundo é apenas como um copo cheio de água, comparada a toda a imensidão do oceano. A vida é passageira, irmão. É como um sopro, que vem e que vai, que aparece e desaparece. E quando você compara essa vida com a eternidade, quando você faz essa comparação com toda a eternidade, sabe o que é eternidade? A Bíblia diz de geração em geração, de tempos em tempos, não tem fim. Eu tinha um professor no seminário que ele diz bem assim, sabe o que é eternidade? E a gente, não, por gentileza diga. Ele diz bem assim, imagina um beija-flor vindo no mar, pegando uma gota de água, indo para a lua. Depois que a lua estiver toda inundada, começa a eternidade. Isso é a eternidade, não dá para imaginar, gente. Agora eu tenho que fazer uma pergunta a você. Qual é a sua escolha? A sua escolha nessa vida vai determinar a sua eternidade.
A sua escolha neste mundo vai determinar a sua vida no outro mundo. Você pode até viver sem Jesus Cristo, mas será terrível morrer sem Ele. E aqueles que não o aceitaram como Salvador vão ter que encará-lo como Senhor. A primeira vez Ele veio para salvar os pecadores. A primeira vez Ele veio para buscar os perdidos. Mas a segunda vez, segunda volta, Ele virá somente para salvar os arrependidos. Salvar aqueles que arrependeram. Quer saber o que eu ouço agora? Eu ouço a voz de Deus bradando no meu coração, dizendo assim: rogue a eles. Rogue a eles, para que se reconciliem comigo. É isso. Eu venho aqui como embaixador. E é isso que o texto nos diz. Que Deus nos fez embaixadores, como o seu Espírito rogasse a nós, para que rogássemos aos demais que se reconciliem com Deus. Não se trata de mudar de religião, isso é tão pequeno. Mas se trata de viver uma verdadeira conversão, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não adianta mudar as indumentárias, um modo de andar e um modo de falar. Essa conversão é de dentro. Deixa Deus agir no teu ser. Deixa Deus transformar a tua vida. Deixa Deus transformar a tua história. Deixa Deus te reconciliar com eles, para que reconciliados possam reconciliar uns aos outros. E quando você diz sim para Jesus, você está dizendo que entendeu que aquele sacrifício na cruz não foi em vão, não foi à toa. Deus te ama. Te ama de uma maneira tal que, se só existisse você nesse mundo, mesmo assim, Ele enviaria o seu único filho para morrer no teu lugar. Deus ama a todos como se houvesse apenas um para amar. Deus te ama de uma forma especial, ao ponto de entregar o seu próprio filho para morrer em seu lugar. Não há mensagem de amor maior que essa. Quer entender melhor essa mensagem? Se torne pai. Eu, graças a Deus, sou pai do Sidney Gabriel com 6 anos, da Sara com 4. Se eu faria a mesma coisa, você é louco? Você é maluco? Não faria. Eu vou ser bem sincero, deixa eu abrir meu coração aqui. Às vezes a gente está reunido assim com os amigos e as crianças estão tudo... Eu passei por isso esses dias, estão tudo brincando, correndo. De repente começa aquele grito de criança, né? Aquele choro desesperado. Ah! Quem é pai, em primeiro lugar, faz isso, né? Dá um pulo, dá um salto, o coração já vibra. Passei por isso, quando eu vi um grito, choro, eu olhei, não é o choro de Gabriel. Passou isso por mim. Não é o choro de Gabriel. Isso já aconteceu com você também, fala a verdade. Primeira preocupação, aí disse, não é o choro de Gabriel, você, não é. Deus preferiu que seu filho chorasse, para que nós não chorássemos. Deus preferiu que seu filho sofresse, para que nós não sofrêssemos. Deus preferiu que seu filho morresse, para que nós não morrêssemos. Sabe de uma coisa? Eu jamais faria isso. Eu já disse isso aqui, nunca escondi. Nunca escondi isso. Eu sou capaz de morrer pelos meus filhos. E dependendo das circunstâncias, eu sou capaz até de matar para protegê-los. Agora, permitir que eles morram, para que outros venham viver. E entre esses outros, muitos não vão nem reconhecer.
e ao contrário, vão tripudiar, satirizar, assim como estão fazendo com Cristo. Assim como você vê algumas situações aí, Cristo sendo hostilizado, a imagem de Cristo, e as pessoas tratando isso com maior naturalidade, com algo tão comum. Preciso ser sincero com vocês, e essa sinceridade me faz cair de joelho, olhar para os céus e dizer: é por isso que tu és Deus, e é por isso que eu te amo, e é por isso que eu quero te servir, até o último dia da minha vida, até o último segundo da minha existência, até o último suspiro, eu quero te servir. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não posso ignorar, seguir em frente e fingir que não é comigo. Essa é a minha história, é a sua história, é a nossa história. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro, não imputando aos homens os seus pecados, mas nos confiando o ministério da reconciliação, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus rogássemos a nós, para que rogássemos a vocês, se reconciliem com Deus. Nós vamos louvar ao Senhor nesta canção, e se houver alguém neste culto disposto a entregar a sua vida a Jesus, completamente decidido a viver para Deus, eu te convido a sair do seu lugar, a vir aqui na frente. Nós queremos orar e abençoar a sua vida. Se você está distante dos caminhos do Senhor e reconhece que precisa voltar para a casa do Pai, você também é convidado para vir. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.